Oi galera do YouTube, o anime de hoje é a Haren-san, o anime da temporada que começou agora. Ele só tem um episódio, mas eu já vim trazer ele aqui pra vocês. Que é focado em comédia e em romance, mas eu acho que é mais em comédia pro início. A história acompanha Raidon, um estudante comum que vivia tentando entender o que se passa na cabeça da sua colega, a Haren. Então, vamos lá começar com o primeiro episódio. O anime começa com a apresentação dos colegas do Raidon, que é o protagonista, assim, da história. Ele pensa em fazer diferente do que ele fazia no passado. Por ele ter a cara fechada, as pessoas tinham medo de se aproximar dele. E o primeiro passo é conversar com a pessoa do lado dele. Enquanto ele tá pensando sobre isso, a pessoa se apresenta e ele não escuta o nome dela. Meio que ele olha no caderno e descobre que o nome dela é Haren. Então ele tenta puxar assunto com a Haren. Ele pergunta um monte de vezes sobre como está o dia, se ela está bem, e nada de obter nenhuma resposta. Então ele pensa que ela tá ignorando ele. Então, basicamente, ele tenta isso o dia inteiro, mas ele não consegue realmente nenhuma resposta. Quando vai pro final, ele dá tchau pra ela, meio que ele pensa ou acha que ouviu alguma coisa, mas ele vai embora. Aliás, é uma cena muito boa que com certeza vai virar meme. Então, tá aí o meu meme com essa cena. Então segue pra outro dia e ele tá sentado e tá pensando que meio que tem uma distância entre eles ou alguma coisa assim, ou porque ela é pequena. Nesse momento ela derruba a borracha e aí ele bota a borracha na mesa dela e não tem nenhuma resposta, nenhum agradecimento, nem nada. Depois disso meio que acaba a aula e aí ela vai lá e encosta nele e fala com ele, meio que ela tem que falar grudada nele, porque a voz dela é muito baixa, então ele tem uma imensa dificuldade de ouvir a voz dela. E ela fala bem baixinho que esqueceu o livro. E basicamente eles ficam grudadinhos. E depois ela chama ele pro almoço e eles vão almoçar juntos, grudada nele. Então ele olha pra marmita dela e pensa, nossa, ela come muito mesmo. E aí ela oferece a marmita pra ele, assim. Depois disso, meio que eles saem juntos e aí eles vão tirar muitas fotos, eles tiram umas fotos bem fofinhas e depois vão no karaokê. Uma coisa muito engraçada é que, tipo, nenhum microfone consegue captar a voz dela de tão baixo que é. No outro dia, meio que ela já fica um pouco distante, meio estranho, só que o Raiden não quer isso, ele não quer que volte como era antes, então ele já encosta lá com a cadeira e fala, aqui eu empresto meu livro. Então ela fala que tem dificuldade em fazer amizades e que toda vez quando alguém se aproxima muito dela, uma amiga, ela fica muito amigável e as pessoas ficam com medo e se afastam dela. E aí ela ficou muito feliz por ele ter pegado a borracha dela e ter falado com ela. E aí ela fez tudo isso que ela não queria fazer. Ela queria ser diferente agora nessa nova escola. E aí o Raiden responde, pra mim tanto faz, não ligo, tipo, suave. E aí basicamente ela dá um abraço nele, que é muito fofo. Então ela não fica distante dele. E ele ainda realmente não entende ela, de vários sentidos. No outro dia ele tá chegando na escola e ela fala com ele, só que como ela fala muito baixinho, ele tem dificuldade de escutar ela. Então vai lá ele aprender uma maneira de conseguir falar com ela, sabe? Ele aprende leitura labial e ele até pede a ajuda da irmã dele, que é bem engraçado. E aí ele tenta conversar com ela, mas também não funciona, porque ela mexe muito pouco os lábios. E aí ele pensa em outra forma, tipo, de jogar papelzinho, só que também não funciona porque ela exagera muito. Ele pensa que pode ser uma condução ossal, tipo, pra escutar ela. E aí ele fala, vamos tentar. E aí, basicamente, ela dá um monte de cabeçada nele, só que também não funciona. Só que ele falou que não vai desistir. E basicamente ele tenta de vários modos mesmo, até sinal de fumaça o cara tentou e não funcionou. E ela pede desculpa por não ter funcionado nenhum dos métodos, mas ele fala que também é culpa dele pra eu não conseguir ouvir muito bem ela. Só que naquele momento ela tá falando que ele tá ouvindo. Então ele pergunta se ela tá forçando a voz. E ela diz que não tá, que ela tá falando normal. Então meio que eles voltam pra casa junto, ainda grudados. E pelo que dá pra perceber, a audição dele melhorou. Porque ele escuta tipo umas moedas caindo no chão. Enquanto ele tá pensando nisso, meio que a Haren entra numa loja lá, tipo, onde tem jogos, essas coisas. Basicamente ela gruda assim no vidro lá pra querer pegar um brinquedo naquelas máquinas. E aí ele fala, eu vou tentar pregar pra ela. Só que ele não consegue e ele meio que fica sem dinheiro.
Só que a Harry estala os dedos, um cara aparece, coloca o banco e ela vai lá. E ela consegue de primeira. E aí ela pegou um monte e dá todos aqueles ursinhos, sabe, de pelúcia pro Raidon. E fala como uma forma de agradecimento por ter feito tudo aquilo por ela. E o Raidon vai dar um pra ela, que é muito fofinha. E aí o Raidon chega em casa, e ele pensa, onde eu vou colocar Tutu Urso? E meio que ele deita na cama e bota os ursos rodeados, o que é muito fofo. No outro dia, eles estão almoçando. E aí o Hayden fala que a mãe dele viajou e aí ele tá comprando comida. Só que a Harry, tipo, pega a marmita e enxerga na cara dele pra ele comer, tá ligado? Dividir a marmita com ela. Então, basicamente, o Hayden chega na escola e aí vê ela lá, meio que tá pensando que ela tá passando mal, mas ela só tá com sono mesmo, porque ela não dormiu muito. Então ele fala, fica acordada porque vai ter aula, meio que ela dorme com os olhos abertos. E aí no final ela se rende ao sono, só que aí o Hayden pergunta pra ela se ela vai almoçar e ela não responde nem nada, e ele vai indo, e aí ela agarra na perna dele, tipo, aquelas cenas de terror, que é engraçado. E aí ela dá a marmita que ela fez pra ele, e ela diz que acordou cedo e ficou empolgada pra fazer a marmita pra ele, só que estragou tudo porque dormiu. Só que o Hayden fala, de boa, tudo bem. Se você quiser se apoiar em mim pra dormir um pouquinho, você pode. E basicamente ela se joga no colo dele, sabe? E fica dormindo assim. E no final ele fala que é difícil realmente entender ela por vários sentidos. Esse basicamente é o primeiro episódio. Eu achei muito fofo e engraçado. E os personagens são muito carismáticos. Ela, apesar de não falar muito, mas ela é muito carismática, sabe? Então eu gostei muito desse anime, eu recomendo, assim, se você tá procurando uma coisinha mais leve para assistir, esse é um dos animes que eu mais recomendo agora sim na temporada, que é muito gostosinho de acompanhar, com certeza. Esse foi o vídeo e valeu!